terminamos o mês vocacional, estamos entrando no mês da Bíblia, né? Posteriormente teremos o mês da missão e é nesse sentido de orientar a gente a nunca se acomodar na nossa fé. Agora, se existe um mês importante realmente para todos nós, não é mesmo? É o mês da Bíblia, né? Ontem já foi aberto o mês da Bíblia e a gente tem assim aquele que é o grande presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética do Brasil, que é o nosso querido Dom Leomar Antônio Brustolin. Seja bem-vindo, Dom Leomar. Obrigado, Padre Ulisses. Prazer estar aqui, prazer estar com você que está em casa nos acompanhando nesta hora. Que bom, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre este mês, né? De como a gente vai tratar o mês da Bíblia, né? E como a gente gostaria que você, primeiramente, que, por amor de Deus, tenha uma Bíblia aí na sua casa e aberta, não enfiada num instante, viu? Evidentemente que mais do que, eu sempre digo, Dom Leomar, mais do que todas as imagens que a gente tem em casa, uma Bíblia é o essencial de um bom católico, de um bom cristão, né? Eu acho que nós comentávamos ontem que o mês da Bíblia, um dos objetivos, como o senhor também lembrou, é que a gente comece a ler mais a palavra. Sim. Se nós não lermos a palavra, nós não nos convertemos. A gente pode rezar muito, mas não muda nada de vida. Por que não muda? Porque a palavra nos interpela. Ela tanto pode dizer, não tenhas medo, não precisa sofrer com angústia ou com tristeza, mas também ela diz, olha, este ponto tem que ser revisto. Ouvir a palavra, aliás, São Paulo aos Romanos diz, a fé nasce da escuta. E talvez uma das crises de fé que tenhamos hoje é porque a gente não escuta mais, a gente só quer falar com Deus. E sem escutar a palavra não tem isso. E a gente perde tanto tempo, às vezes, em ler, ver um mundo de coisas absolutamente inúteis, principalmente através aí do nosso celular e computador, né? E a bendita palavra de Deus, que você poderia colocar no seu celular também, muitas vezes ela não é levada em conta. O católico, muitas vezes, é um católico abíblico. Sim. E o Concílio Vaticano II disse que, pela Dei Verbum, que nós precisamos ouvir essas duas vozes, a natureza. As imagens que apareceram no início agora do bloco mostraram pessoas contemplando a chuva, o sol, a flor, dizendo, Deus fala para mim. Sim, Deus fala. Deus fala na criação, mas Deus fala abrindo a palavra. E parece que esse ponto nós podemos crescer, toda a humanidade precisa crescer. Porque quantas teorias já mudaram? Eu, quando era professor, ensinava muito a teoria do Big Bang como a origem da vida. Hoje já nem se ensina mais, não é mais. Se lemos tanto sobre aquilo, hoje já nem se sabe bem se é isso. A palavra é imutável, porque a palavra não explica como a vida apareceu, mas quem a fez e por que fez. Isso muda tudo. E vamos dizer sinceramente, Padre Ulisses, o nosso problema é o sentido da vida. Por que eu estou aqui nessa segunda-feira de manhã, começando o mês de setembro, você aí? Qual é o sentido de existirmos? Quanto tempo temos ainda de vida? Então não pode ser um problema desse tamanho que acabe com todos os meus dias. Eu tenho que rever. Por maior que seja o nosso sofrimento, a esperança não decepciona. Mas uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é eu fazer a experiência de uma transformação de vida que vem a partir de uma palavra de fora. É a palavra de Deus. A esperança não decepciona, é o lema desse mês, colocado pela Conferência dos Bispos, né? Deixa eu contar um particular aqui, Padre Ulisses. Nós escolhemos, às vezes com 5 anos de antecedência, o livro que vai ser tratado em cada ano. A Carta aos Romanos tinha sido escolhida muito antes do jubileu, muito antes. Porque o ano passado foi o livro de Ezequiel. Sim. Esse ano, o livro de a Carta aos Romanos. Quando fomos escolher qual é o tema da Carta aos Romanos, o lema para o mês, em pleno jubileu, a esperança não decepciona. Isso é muito forte, porque significa que nós, vivendo na esperança, já somos salvos. Porque tem coisa pior do que não ter esperança. Às vezes você encontra uma pessoa de mais de 90 anos, com tanta esperança de vida, que ela é jovial. E às vezes você encontra um jovem desesperado, desesperançado, que você diz, meu Deus, parece até que já não vive. Então a esperança, só que esperança é essa, né? É uma esperança que não é só de passar no vestibular ou ter um emprego. Sim. É uma esperança de um horizonte longo, enorme,
abrangente. Essa esperança tem um nome, é Jesus Cristo. Exatamente, né? Eu acho que é tão importante, porque exatamente a carta aos Romanos que São Paulo envia àquela comunidade de Roma, né? Uma comunidade altamente desafiadora, né? Com os cristãos vivendo, um minúsculo grupinho de cristãos vivendo num mundo pagão imenso, né? E já começam também as dificuldades para poder praticar a sua fé. E muitas vezes, certamente, também o cristão respirava fundo e falava, meu Deus do céu, isso aqui não tem saída. Parece nossos dias, né? Nós também temos situações assim. E a esperança não decepciona, é a mesma do Império Romano. É a mesma, né? O que é importante, então, nesse mês, como que a CNBB vai, digamos assim, procurar animar? Quais são as iniciativas principais, Dom Leandro? Primeiro saiu um material publicado em todo o Brasil sobre o mês da Bíblia. Sim. O título é A Esperança Não Decepciona. É um livro feito por biblistas Sim. brasileiros que têm uma perspectiva pastoralista também. Pastoralista significa um texto que a gente pode ler e crescer lendo esse texto, né? Um texto leve, breve e profundo. Depois, encontros bíblicos nas comunidades, que as pessoas costumam fazer, como é importante. Eu sou de uma época, e muitos aqui são, dos círculos bíblicos. Temos saudades desse tempo que era tão importante. Voltar a ler a palavra. E também temos, por exemplo, começa amanhã à noite, um seminário bíblico online para todo o Brasil, sim, sobre o mês da Bíblia. Semana toda? Toda. Acho que são 3 dias, mas aprofundando a temática para que as pessoas possam ler e conhecer mais a palavra. Tem um horário especial? É à noite no canal da CNBB, no canal da internet. A internet, né? CNBB? CNBB. Tá ok. Mas o objetivo sempre é esse, despertar ao católico o gosto pela palavra de Deus. O senhor mesmo dizia, como é importante a gente ter uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em casa, mas eu olhando para a imagem, devo lembrar o que esta imagem remete? A palavra de Deus. Se nós não tivermos a palavra aberta, nós não somos capazes de entender a nossa fé. Nós não somos a religião do livro. Porque isso está ou não está na Bíblia, as pessoas dizem. Não, isso está ou não está na palavra. Porque a palavra é mais que a Bíblia. A palavra é o próprio Cristo com a nossa tradição junto. Mas quem lê a Bíblia consegue discernir a vida. Momentos especiais. Tem situações que a Bíblia não trata. Situações novas. A Bíblia nem sequer imaginava a inteligência artificial. Exatamente. E ela está aí. Ela é ruim ou ela é boa? Bom, depende de como é que a gente utiliza. E como é que vamos utilizar? A partir de critérios que são valores universais que estão na palavra. Aliás, grandes pessoas muito inteligentes. Tem um coreano que é aquele que tem o maior QI do mundo, o maior quociente de inteligência do mundo. E ele disse que o que tem de mais absoluto é Jesus Cristo e os evangelhos. É considerado, é um rapaz hoje que tem é a pessoa mais inteligente do mundo pelos quocientes de inteligência que se avalia. E ele disse que precisa ler o Evangelho. Puxa, que bonito isso, né? Exatamente. Quando a pessoa desenvolve não só o coração, mas a mente e chega onde uma analfabeta já descobriu há muito tempo. Porque eu recordo, Padre Ulisses, quero contar isso para os telespectadores, que certa feita uma senhora no Rio Grande do Sul, ela recebeu a notícia de que o filho tinha sido assassinado. Assassinado pelos problemas de tráfico. Sim. E ela estava no velório, e ela era uma senhora analfabeta, sofrendo muito. Imagine uma mãe que perde um filho. De repente, vê a notícia de que o outro filho foi assassinado também. Meu Deus do céu. Ela enterrou o primeiro filho, foi descansar um pouco para começar o segundo velório, e ela foi para casa, deitou no sofá, ninguém percebeu. Quando chegaram em casa, ela estava assim, com a Bíblia junto ao ouvido, né? E aí as filhas disseram, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu não sei ler, mas eu quero escutar o que Deus quer dizer para mim com essas mortes. Olha que impressionante. Então eu coloco o ouvido junto da Bíblia. Sei. Nós que sabemos ler, deveríamos avantajar-nos em relação a isso. Entendi. Eu acho que o senhor tocou nesse ponto desse coreano, né, sul-coreano tão inteligente. Sempre que a pessoa me pergunta, padre, por onde que eu começo a Bíblia? Eu falei, pelos evangelhos, é claro. Né? Sim. O início da nossa Bíblia cristã é
estão nos evangelhos. Então é importante saber que é por ali que eu vou entender o resto da Bíblia. Senão eu vou fazer uma confusão imensa. Sim, eu só posso ler o Antigo à luz do Novo na fé. Exato. Posso fazer leituras exegéticas diferentes. Sim, sim. Mas por que porque o Cristo é o centro. Tudo converge para Ele. Exatamente, né? Mas é importante, então. E aí, o que o senhor diz, por exemplo, do papel daqueles que estão na paróquia, nas comunidades, coordenadores, aí para esse mês bíblico, como que eles podem ativar isso? E principalmente inserindo sempre o mistério, a Bíblia Sagrada, o tema deste ano, deste mês, né? Dentro daquilo que é a piedade popular do nosso povo, que é a forma mais fácil de congregar todo mundo, né? Vamos rezar um terço, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como é que a gente pode inserir, iluminar exatamente com um tema como esse deste mês da Bíblia? Olha, Padre Ulisses, eu acredito que coisas simples são mais fáceis. Sim. Por exemplo, todo dia nós podemos abrir a palavra e ler. Se não dá para ler um trecho, leia uma frase. Sei. Se não dá para ler tudo, leia um pouco. Para saber que um bolo é bom, não precisa comer o bolo inteiro. Um pedacinho de bolo já serve que o bolo é bom. Então, experimente um pouco uma fatia dessa palavra. Depois, em comunidade, o senhor falou aí de paróquias, pastorais. Nós precisamos voltar mais para a palavra. Eu vou provocar um pouquinho. Sim. Dá para fazer um conselho econômico da pastoral, da paróquia, sem ler a palavra de Deus no começo? Não dá só para rezar um Pai Nosso, vamos começar. Não. O que a palavra modifica a nossa forma de ser e agir? Então, em todas as pastorais, em todas as nossas reuniões, partir da palavra é uma sabedoria. Então, voltar para a questão da palavra. E depois, grupos, comunidades. As diretrizes gerais da ação evangelizadora serão aprovadas, se Deus quiser, o ano que vem, em abril. Mas eu já antecipo, porque vai ser claro isso. Pequenas comunidades em torno da palavra vai ser a grande meta do Brasil a partir do ano que vem, porque os bispos já praticamente endereçaram para esse lado. Pequenas comunidades que, lendo a palavra, mais do que fazer é ser. Não precisamos trabalhar tanto na pastoral, precisamos fazer pastoral, mas adianta nós sermos ministros, catequistas, bispo, padre, sim. Se não vivemos a palavra? Então aí é uma mudança radical de ser, não de fazer. Eu diria que é amar mais, é fazer o que Jesus fez, que Jesus veio, no fundo, expressar o amor de Deus. Exatamente. E a gente retoma também todo um dinamismo da Igreja Católica no Brasil, que de tempos a tempos, mesmo diminui, às vezes até desaparece, desde as nossas comunidades eclesiais de base, círculos bíblicos, grupos de rua, tudo aquilo que de vez em quando esmorece um pouco, né? E a gente fica agarrado apenas aos meios de comunicação e não tem aquele tete-a-tete, aquele encontro com as pessoas, aquele momento de estar juntos e de se tornar irmão, se tornar cristão e cristã. Eu acho que tomara que realmente pegue de novo esse fogo dos pequenos grupos, pequenas comunidades, né, que abram a Bíblia para poder caminhar. Acho que vai ser muito bom. É o que, no encerramento dessa mesa da Bíblia, assim, esses seriam os frutos, então, que a própria CNBB e toda a igreja do Brasil gostaria que acontecesse. Especialmente a dimensão comunitária da fé. Sim. Na pandemia, nós ficamos muito assustados pelo isolamento. E ninguém come um churrasco, eu sou do Rio Grande do Sul, sozinho. Nem pode tomar chimarrão sozinho, mas é bom ter pelo menos mais uma pessoa para conversar. A palavra deve ser saboreada em comunidade. E tem coisa pior do que estar num hospital na solidão. Pior que a dor é a solidão. A fé é sempre comunhão. Nós sempre precisamos do outro, porque aí a gente cresce. Tomara que na fé, em torno da palavra de Deus, nós resgatemos, Padre Ulisses, a dimensão comunitária da fé. Porque eu posso rezar para Nossa Aparecida só eu e ela, mas ela sempre vai dizer, vocês são um povo, uma família. Ela é mãe e por isso ela quer os irmãos e os filhos dela reunidos. Eu acho que é muito importante isso. A pandemia nos levou para um certo individualismo, medo do outro, e agora a gente tem que recomeçar de novo, né? Porque alguns se acostumaram, né? Alguns se viciaram só no celular. E, infelizmente, ou só na agora internet. O celular ainda empurra para isso. Então vem aí para a gente esse estímulo muito grande, não é mesmo? Viver e crescer em comunidade, com a Bíblia no meio, ou como diz o nosso arcebispo, não é mesmo? Bíblia na mão e pés no chão, caminhando em frente, mas de mãos dadas, como comunidade.
Aí, Dom Leomar, que bom que o senhor esteve aqui conosco. Eu espero que durante esse mês o senhor possa novamente estar aí com a gente, viu? Muito obrigado por tudo aquilo que nos anima a viver bem esse mês de setembro como sendo o mês da Bíblia e mais ainda, com esse princípio tão importante que é do ano jubilar, no certo sentido. Uma esperança que não decepciona para a gente ser peregrino da esperança ao longo de toda a vida, né? Padre Ulisses, muito obrigado a toda a TV Aparecida. Eu termino só dizendo que a esperança é o antivírus contra o desespero, que é a falta de esperança, e contra a presunção, que é a falsa esperança. Nem desespero, nem presunção. Esperança, com humildade, vamos vencer. Se Deus quiser. Muito obrigado pela sua presença, obrigado a você que